Oi, boa noite, a paz do Senhor para você. Eu vim aqui nesse vídeo, eu vim trazer um pouquinho do que eu aprendi para a sua vida. Você não é obrigado a acreditar em mim, mas você pode acreditar na palavra, porque quem vai falar aqui não sou eu. Quem vai falar aqui nesse momento é a palavra de Deus, amém? Então vamos comigo. O título do meu estudo é a lei. A lei é dada ao povo de Israel. Essa lei que eu digo, e que a Bíblia fala, que é a lei que foi abolida, foi porque essa lei não existe mais. Talvez você possa não me entender, mas tudo bem. Vamos lá. A lei ela foi dada ao povo de Israel. Se o povo é de Israel, você mora em Israel? Você é o povo de Israel? Não. Você mora em todos os lugares, mesmo naquela época de Israel, do povo de Israel. Então, para você conferir comigo, você faz assim, abre a sua Bíblia aí comigo, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, Deuteronômio 4:1. Deuteronômio 4, versículo 1. O primeiro versículo. Lê lá comigo. Acompanha aí para você não ficar enganado, tá? Moisés exorta o povo à obediência. Esse é o título. Moisés exorta o povo à obediência. Então foi para quem? Moisés. Preste atenção. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatuto e os juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivas e possuais a terra, que o Senhor teu Deus, vosso Pai, vos dá. Né? Vamos mais adiante, vamos no 2, porque a gente tem que aprender uma coisa. Para entender a história, nós temos que ler contexto e o texto, tá bom? Vamos no 2. Nada acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos que o Senhor nosso Deus, que eu vos mando. Deu para entender? Que Moisés está exortando o povo lá de Israel, para que eles obedecessem os estatutos e os mandamentos que foi dado naquela época, o povo de Israel. Tá, vamos acreditar que você ainda não conseguiu entender. Vai meditando aí, anota num papelzinho aí esses versículos para você fazer um estudo melhor na sua casa. Bom, Deuteronômio 4, 44 ao 45. Vamos lá, ainda no mesmo livro. 44 ao 45. Vamos lá. Diz assim: Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Tá entendendo? Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Vamos lá no 45. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Tá me entendendo? Então é isso que acontece. Muitas das vezes a gente não observamos toda a Bíblia. Então nós deixamos se levar por conversas de terceiros. Vamos mais alguns versículos. Vamos lá. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 5, do 1 ao 6. Vamos lá, no capítulo 5, do 1 ao 6. E chamou a Moisés a todo o Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo
que vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-ei e guardá-lo-ei para o cumprir. Vamos lá, o que está aqui o título? É a repetição. Está explicando para eles os 10 mandamentos. Está falando que é para aquele povo de Israel ouvir bem atentamente os mandamentos a qual o povo de Israel, né, que Moisés deu ao povo de Israel. Meditou? Então vamos mais uns versículos. Tem bastante versículo para você tirar dúvida. Talvez você está pensando aí, ó, o povo fala tanto em algo que é da lei, aí você não entende, que isso aconteceu comigo também. Então, eu tô tirando a tua dúvida, tá bom? Vamos lá. Êxodo 34. Êxodo 34. Vamos lá. Êxodo 34, do 27 ao 28. 34, 27 e 28. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Viu? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor desta palavra, tendo feito concerto contigo e com Israel. O Senhor mandou que Moisés guardasse bem aquelas palavras, porque através daquele mandamento, daquelas palavras, o Senhor fez um concerto com Moisés e com Israel, o povo de Israel. Você está me entendendo? Então, agora não vou ler mais, mas eu vou citar alguns versículos para você continuar aí na tua casa, tá bom? Vamos lá. Anota aí comigo aí. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9 ao 21. Êxodo 31, no versículo 13, 16 e 17. Ezequiel, capítulo 10, do versículo 11 ao 12, que fala sobre o sábado, que às vezes você tem dúvida, tá? Sobre o sábado. Agora, vamos lá. Gênesis 17, do 9 ao 10. Êxodo 12, lê lá no 14. Levítico 23, 21 ao 31. Êxodo 30, você vai ler o 31, tá? Ali vai falar sobre a unção, a santa unção. No Êxodo capítulo 30, no versículo 8, vai falar sobre o incenso, que também não pode. Êxodo 31, 13 ao 17, ele vai falar sobre a observação do sábado. Êxodo 40, no versículo 15, tá? E Números 18, 23. Entendeu? Fica com essas palavras.